de uma forma gloriosa nesta noite em tua vida. Amém? A paz do Senhor, evangelista Marcos. Pastor irmão Alex, paz do Senhor, irmã Rosa, irmã Jéssica, o nosso DJ ali que está na técnica do som, mais conhecido como Sapinha, nosso amigo aí, que Deus venha abençoar sempre a tua vida. Como foi me dada a oportunidade nesta noite, né, de falar a respeito das coisas de Deus, eu me alegro de falar das coisas de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. E para você que tem Bíblia na sua casa, quer acompanhar comigo, eu gosto muito de ler Bíblia, viu? Então, se você tem Bíblia na sua casa, quer acompanhar comigo, já pode abrir aí João 14. João 14, uma palavra bem conhecida, né? De todos aqueles que lê a palavra de Deus, que lê a Bíblia dela. O irmão Alex já mencionou alguns versículos aqui, né? Os primeiros versículos de João 14. E João 14, versículo 7. João 14, versículo 7. Uma pergunta feita por Tomé ao Senhor, que diz da seguinte forma, Jesus respondendo. Versículo capítulo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus por esta palavra. Quando o meu companheiro, meu irmão Alex, me falou se eu poderia vir pregar a palavra, eu estava escutando uma palavra a respeito de Jonas, né? Jonas considerado o profeta fujão. E aquilo falou alto no meu coração, porque eu tinha um compromisso hoje à tarde, no final da tarde, né, na praça da CPE, para também falar a palavra de Deus, começar o meu trabalho na praça, ali, todas as sexta-feiras. E perguntei que hora seria, ele me informou o horário, e eu me comprometi a estar aqui nesta noite, para falar um pouco desta palavra maravilhosa do Senhor Jesus. E deu ainda que houve chuva e tivemos que cancelar o nosso culto na praça hoje. Mas sexta-feira, se Deus permitir, né, se for da vontade do Senhor, ali nós estaremos. Pregando para 2, 3, 4, quantas pessoas estiverem ali. O importante é nós pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Aqui uma resposta que Deus deu para Tomé. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Um homem que andou com Cristo, conheceu Jesus, viu a multiplicação dos pães, viu tantas coisas acontecerem através do ministério de Jesus. Agora faz uma pergunta. Essa pergunta meio que duvidando de quem era Jesus Cristo. E Jesus, quando pega uma pergunta desse feitio, dessa estrutura, o Senhor dá uma resposta maravilhosa. O Senhor responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho que nos leve até Deus, até a eternidade, uma eternidade vitoriosa com Cristo, se não for através de Jesus Cristo. Jesus é o único que nos pega pela mão, nos tira de um lago de pecado, nos coloca sobre uma rocha, nos dá um banho de misericórdia e nos coloca para fazer a obra dele. Que nem a irmã Rose disse, né? Os improváveis, aqueles que muitas vezes as pessoas olhavam e não davam valor nenhum. E Deus pega, dá um banho de misericórdia e coloca para fazer a obra dele. Deus trabalha dessa forma. O nosso Jesus Cristo trabalha desse sentido e dessa forma. Sobre a verdade, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós olharmos lá para João, no capítulo 18, versículo 37 e 38 de João, Pilatos olhou para o Senhor e perguntou, o que é a verdade? O que é a verdade? Hoje em dia, muitas pessoas estão andando
por aí sem saber quem é a verdade. Hoje em dia a verdade está ficando tão distante do nosso mundo espiritual. Estamos afastando muitas vezes a verdade de dentro das nossas igrejas, de dentro das nossas casas e, por que não dizer, às vezes, da nossa vida. Porque nós não nos apercebemos de buscar conhecer quem é a verdade. E essa verdade, ela se identifica quando João, lá no primeiro livro de João, João fala a respeito dessa verdade. João é categórico em dizer no primeiro livro de João, no capítulo 1 de João, lá no versículo 12 de João, capítulo 1 e versículo 14, melhor dizendo. E diz da seguinte forma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não existe outra verdade sem ser somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele identifica que não existe outro caminho que nós possamos tomar para que entrar no reino do céu, a não ser o caminho que o nosso Senhor abriu para que nós pudéssemos passar. Muitos outros não abrem caminho, abrem atalhos. Atalhos muitas vezes que, em vez de nos direcionar para Cristo, acaba nos afastando, muitas vezes do próprio caminho e muitas vezes da própria verdade. E Jesus Cristo, ele se apresenta de uma forma maravilhosa, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre digo que quando a gente conhece, quando a gente entra na igreja, a primeira vez, e não tem conhecimento de quem é Jesus Cristo, a primeira atitude, a primeira forma de conhecer Jesus é você entrar no caminho. E muitas vezes, quando você entra nesse caminho chamado Jesus Cristo, você vem com uma bagagem muito grande, que o mundo muitas vezes tem colocado em tuas costas. E você permanece nesse caminho. Tem muitas vezes pecados na nossa vida, que enquanto estamos trilhando nesse caminho, a gente olha para esses pecados e olha e diz, não faz sentido eu andar desta forma, da forma que eu estou, neste caminho que eu estou trilhando. Então, conforme a gente vai trilhando nesse caminho, a gente vai deixando para trás algumas bagagens, alguns pecados, nós vamos deixar cair pelo caminho. E a gente começa a seguir firme. Mas tem pecados, meus irmãos, que às vezes anos, caminhando no caminho, pastor Alex, irmã Rose, tem pecados que anos a gente não consegue se desvencilhar desses pecados. Parece algo que está impregnado na mente e no coração do homem. Parece uma dificuldade tão grande de ter uma liberdade por completa quando você entra no caminho. Mas o importante é você permanecer firme no caminho. Esse caminho que o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Glória a Deus quando a gente encontra este caminho. Glória a Deus. Quantas pessoas hoje estão baixando a sepultura, estão, quem sabe, num leito de enfermidade, sem esperança para a sua vida, sem nenhum tipo de futuro para a sua vida. Se perguntar para ele o que ele quer, eu quero descansar. Eu não aguento mais essa vida porque essa doença está me consumindo, essa enfermidade está me entristecendo, está deixando meu corpo ficar dolorido. Mas muitas vezes quando a gente oferece Jesus, que nem muitas vezes, eu me lembro perfeitamente que eu fui visitar no leito de uma enfermidade uma mulher, uma senhora, já velha. Ela estava ali no estado terminal, não existia mais, só um milagre na vida dela. E eu cheguei para ela e ofereci Jesus para aquela senhora. E ela gritou comigo, vai embora tu e esse teu Jesus. Vai embora tu e esse teu Jesus. Eu não quero esse Jesus, eu quero é sair desse hospital e voltar para casa.
No outro dia eu tive a informação que ela faleceu. Foi embora desse mundo sem Jesus Cristo. Não quis entrar no caminho. Não quis percorrer este caminho, chamado o caminho que conduz à vida eterna. E quando a gente está neste caminho, meus irmãos, é que nem eu falei no princípio, tem coisas que é difícil de a gente deixar. Às vezes a gente entra nesse caminho com o hábito do cigarro, muitas vezes. Entra nesse caminho com o hábito do alcoolismo, das drogas, da prostituição. São hábitos terríveis, pecados terríveis, mas glória a Deus que tu entrou nesse caminho. E conforme tu vai andando nesse caminho, tu vai conhecendo Jesus, tu vai identificando quem é Jesus. E você vai entender que esses tipos de pecado no caminho que você está, não faz sentido você ter na sua vida. E essas bagagens vão caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas, meus irmãos, que conseguem alcançar a liberdade nos primeiros dias, outros nas primeiras semanas, outros nos primeiros meses, mas tem muitos que levam anos para alcançar a sua libertação por completo. Mas quando isso ocorre, existe uma experiência muito grande, que Jesus disse, eu sou o caminho. E quando você consegue chegar nesse caminho e chegar lá na verdade, você vai entender que tudo que você viveu antes de conhecer Jesus Cristo, tudo que você viveu sem conhecer o caminho, sem conhecer a verdade, era algo que só entristecia a tua alma, fazia você sofrer, trazer mágoas e tristezas, não somente para você, mas quem sabe para as pessoas que estavam ao teu redor. Mas agora você se encontrou com a verdade que é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E quando isso ocorre, automaticamente você encontra a vida. Você encontra a vida. E eu quero te dizer que quando você encontra a vida, você começa a analisar de onde Cristo te tirou, de onde você estava e aonde você está hoje, você vai ver que tudo que você viveu antes não era uma vida. Porque vida você só encontra quando realmente se encontra com o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Existia um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um homem que era estudioso. A Bíblia diz que Saulo, ele estudava aos pés de Gamaliel. Se fosse hoje, Saulo seria um universitário. Quem sabe estaria pronto para se formar naquilo que estava estudando. Paulo estava nos últimos dias para se formar. E ele resolveu então se dirigir para uma cidade chamada Damasco. Glória a Deus, meus irmãos, que Paulo se dirigiu para essa cidade chamada Damasco. E tudo aquilo que Paulo conhecia a respeito do que ele tinha aprendido na faculdade de Gamaliel, quando eles têm um encontro verdadeiro com Cristo, quando Paulo cai por terra e aquela voz fala com ele, a verdade fala com Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Automaticamente Saulo então responde, Senhor, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Saulo de Tarso conhecia o Pentateuco, conhecia a palavra que foi escrito por Moisés, mas não conhecia Jesus Cristo. Esse é um perigo muito grande da nossa geração. Nós conhecemos tantas coisas a respeito de igreja, a respeito de tantas coisas que se formam em volta de um ministério e esquecemos da principal delas, que é conhecer a verdade, que é conhecer Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus nos aconselha da seguinte forma, examinais as Escrituras, e cuidai ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Vivemos num tempo, irmão Alex e irmã Rose, que infelizmente estamos fazendo tantas coisas, estamos examinando tantas coisas, estamos examinando o Facebook muitas vezes,
Estamos examinando livros que não têm nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Estamos examinando tantas coisas e deixamos muitas vezes de lado aquilo que é realmente importante nós examinar, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus, a bússola para o crente. Isso que vai nos conduzir para a vida eterna. Quando Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus então disse para Pilatos, lá no livro de João, capítulo 18, e versículo 37 e 38. Tu dizes, disse-lhe Pilatos, logo, tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo. Olha a verdade se revelando para Pilatos. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. É esta palavra que é a verdade, é a bússola para aquele que um dia quer adentrar as mansões celestiais. Não existe outra maneira, não existe outro caminho, não existe outra porta que nos conduz à vida eterna. Somente por Cristo, somente por Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava lendo hoje sobre as duas portas, o caminho largo e o caminho espaçoso. E o que mais me deixou ali olhando para aquela palavra, que Jesus disse, que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Largo e espaçoso. O mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo fantasioso, que consegue, se a gente não estiver preparado diante desta palavra, a gente acaba caindo na armadilha desta porta larga. E Jesus disse mais ainda, que a porta que conduz à vida eterna, ela é estreita. E agora o que me deixou um pouco aflito a respeito desta palavra, que Jesus disse, e poucos são as que a encontram. Além dela ser estreita, poucos são as que a encontram. Mas como que você vai encontrar alguma coisa se você não procura? Se você não manuseia a Bíblia? Se você não se identifica com a palavra de Deus? Se você está conformado com a vida que está vivendo? Uma vida, quem sabe, cheia de problemas, cheio de traumas emocionais, que hoje em dia o que mais está afetando as pessoas, os crentes, são os traumas emocionais, os traumas incuráveis, os traumas, quem sabe, de infância, trauma familiar, trauma muitas vezes que ocorre dentro da própria igreja, que as pessoas se traumatizam com as atitudes de outras pessoas dentro da igreja, e aquilo ela vai se fechando num casulo, ela não se abre com ninguém, aquilo vai se fechando, e quando isso ocorre, automaticamente ela vai se afastando da verdade, ela vai se distanciando do caminho. Por quê? Porque ela não conheceu a verdade na sua plenitude. Ela não conheceu a Bíblia como era para ter conhecido. Porque se a gente conhecer esta palavra na sua verdadeira essência, a gente vai entender que no mundo tereis aflições. E aflições, meus irmãos, muitas vezes é as pessoas te caluniando. As aflições, muitas vezes, é as pessoas falando mal de ti. É nessa hora que a gente tem que se colocar como discípulo de Jesus Cristo. Oferecer a outra face. Muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa, tem a oportunidade de se defender, a gente vai em redes sociais, a gente vai em WhatsApp e esquece do que o nosso Jesus falou. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, feche a porta e fale com o teu Pai que estás nos céus. Meus irmãos, isso é muito importante.
a gente compreender a respeito da palavra de Deus. A verdade de Deus no século 21, ela está sendo por muitos modificada, tentando modificar a verdade. Lá no livro de Romanos, a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias eles mudariam a verdade em mentira. Eles adorariam mais a criatura do que o próprio Criador. E se nós analisarmos hoje, irmão Alex, nós estamos quase que vivendo esta parte. Vivendo esta parte, que nós estamos vendo a verdade de Deus sendo mudada. A verdade de Deus sendo distorcida. E Jesus nos alerta que viria tempos tão difíceis sobre a face dessa terra. Está lá em Mateus capítulo 24. Que a mentira, os falsos líderes, os falsos profetas, se possível, enganariam até os escolhidos. Olha só a astúcia que o inimigo vai usar nos últimos dias para enganar o povo. A astúcia que o inimigo vai usar. Por isso, nesta noite, Jesus Cristo me deu esta palavra para me trazer aqui nesta rádio. E quem sabe esta palavra, que nem eu disse no início do programa, na minha saudação, esta palavra pode atravessar um oceano, pode entrar dentro de um presídio, pode entrar dentro, quem sabe, de uma casa de prostituição, pode entrar num lar destruído, pode entrar numa família destruída, pode entrar, quem sabe, agora tem um filho, uma mãe chorando, com um pai alcoólatra deitado na rua. Quem sabe nesta hora tem uma mãe, quem sabe mexeu no celular e achou esta programação, preocupada com o seu filho, perdido no mundo das drogas. Mas eu quero dizer para você, mãe, para você, filho, para você, pai, que Jesus Cristo tem a solução para o teu problema. Jesus Cristo, ele não mudou. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta você entregar a tua vida para Jesus Cristo. Paulo de Tarso estava na prisão, junto com Silas, quando houve aquele terremoto. Aquele carcereiro, ele ia tirar a sua vida porque tinha uma lei romana, que se acontecesse uma fuga dentro de um presídio, a responsabilidade seria de quem estava guardando aqueles presos no momento. E não morreria somente ele, morreria ele e toda a sua família. Mas agora a sentença do homem é modificada pela sentença de Deus, quando aquele carcereiro pergunta para Paulo, o que posso fazer para também ter esse Jesus na minha vida? Paulo disse, crê no Senhor teu Deus. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Porque as bênçãos do Senhor, além de alcançar a nossa vida, a promessa de Deus é que alcança nossos filhos, alcança marido, esposa, pai, mãe, amigo. Porque a bênção de Deus, ela alcança, porque a misericórdia do Senhor, ela é muito grande, ela é infinita. Nós muitas vezes deixamos de buscar a presença de Deus dentro da nossa casa, para buscar tantas coisas que desagradam ao nosso Jesus Cristo. Tantas coisas, abrindo brecha para que o inimigo venha dentro da nossa casa e venha cirandar com a nossa família, com nossos filhos. Mas nesta noite, é noite de reflexão, através da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João capítulo 8 e versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te apresento a verdade nesta noite. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Não existe verdade em casa de Umbanda. Não existe verdade em lugares onde Jesus não está. A verdade somente está em Cristo. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a vida. Ele não mudou, ele permanece o mesmo, que nem eu disse, ontem, hoje e será assim eternamente, até o dia que ele vir buscar a sua igreja. Até o dia que esse céu que nós vimos hoje aqui, a Bíblia diz que vai se enrolar que nem um pergaminho,
que vai se enrolar, e todo olho verá, e toda boca confessará, e mais ainda, e todo joelho há de se dobrar e confessar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe outro, a não ser somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nesta noite, esta palavra que foi dita aqui, ela possa fazer efeito em tua vida. Eu te aconselho, meu irmão, te aconselho, minha irmã, faça uso, maneje essa palavra, estude esta palavra, para que você não seja enganado nos dias difíceis que hão de vir sobre a face da terra. Vai vir dias difíceis sobre a face da terra. Vai vir dias que você vai ser perseguido por causa desta palavra aqui. As pessoas vão te confrontar por causa desta palavra. E esta palavra aqui vai te revelar o caminho que você deve tomar, para que não se perca nos dias difíceis que há de vir sobre a face dessa terra. Irmão Alex, não sei até que hora. Oração? Graças a Deus, meus irmãos. Eu tinha mais para falar aqui, mas glória a Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Deixar por mim, eu vou até meia-noite. Que eu gosto de falar sobre Jesus Cristo. Eu acho lindo. O nome de Jesus eu acho lindo. Eu acho lindo o nome de Jesus Cristo. Então você, aonde você está aí agora, quem sabe na tua casa, quem sabe aí no teu trabalho, quem sabe você é motorista de Uber, está nos escutando nesta noite. Você parou aí esperando uma corrida e está escutando esse programa nesta noite. Eu quero dizer que os planos de Deus não mudou sobre a tua vida, ele permanece o mesmo. Jesus permanece o mesmo. As promessas de Deus ainda não mudaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Basta você dar um passo de fé nesta noite, levantar a tua mão aí aonde você está, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por uns pedidos de oração que, num ato de fé, escreveram, pediram aqui. Então nós vamos orar. Aqueles que pediram aqui, o presbítero Dorvalino, a irmã Doralina, presbítero Doralino, a irmã Universina, Janaína e família, Alex, André e família, Débora e família, Raquel e família, Letícia e família, Ângela Monteiro, que está na UTI. A família do pastor Saulo, Abner e Kelly. Isso, a família do pastor Saulo, Abner e Kelly, que estão aí nesta obra missionária, né? Estão levando esta obra através da vontade do nosso Deus. Então vamos orar, que Deus possa agir da maneira dele, da forma dele. Amado e querido Deus, Senhor, nesta noite estivemos aqui, Senhor, fazendo o teu ídolo, Senhor, falando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Senhor, que esta palavra seja uma semente, e esta semente nesta noite caia em boa terra, e venha frutificar, Senhor, e dar muitos frutos. Senhor, também te pedimos, Senhor, por essas pessoas que num ato de fé creram, Senhor, e pediram oração aqui da tua igreja, que está reunida aqui neste ambiente. Senhor, nós te pedimos que a tua mão misericordiosa entre em cada lar, entre em cada casa, Senhor, e faça uma grande obra, que sexta-feira que vem, eles venham testemunhar, Senhor, o que Deus fez na vida de cada um deles, Senhor. Que haja testemunho, Senhor, através desta programação que está sendo, Senhor, feita nesta rádio, através do Facebook, Senhor. Que as pessoas venham sentir a unção da tua palavra, a unção do teu Espírito, lá onde elas estão, Senhor. Que milagres venham ocorrer, que curas, libertação, Senhor, venham ocorrer através da tua palavra, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, essa irmã, Senhor, que está lá na UTI, Senhor, quem sabe desenganada,
pelos médicos, mas nós sabemos que a última palavra sempre vem de ti, Senhor. O Senhor tem a vida e a morte em tuas mãos. Por isso nós te pedimos nesta noite, Senhor, e declaramos, Senhor, a bênção sobre esta mulher. A bênção, Senhor, que pedimos que o Senhor determine vida sobre esta família, sobre esta mulher que está ali, Senhor. Assim, crendo na oração da vitória, na oração do poder, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.